Segundo vídeo sobre os scripts no Tasmota. Hoje a gente vai começar a ver na prática como os scripts funcionam, em doses homeopáticas, bem devagarinho para que todo mundo consiga acompanhar. Afinal de contas, scripts já é um pouquinho mais avançado, né? Não é a mesma coisa que configurar um pino e já sair tudo funcionando, né? Os scripts exigem um pouquinho mais de imaginação e muita lógica, né? Então vamos dar uma olhadinha nos nossos primeiros scripts no Tasmota. Vamos lá! Na bancada então o velho e conhecido microcontrolador rodando o Tasmota, já tem um relé aqui configurado, acho que vocês já conhecem esse setup, né? Clicando aqui em toggle ele liga e desliga o nosso relé, ou então aqui no botãozinho, né? Que já está configurado. Para quem não lembra ou não assistiu os vídeos anteriores ainda, é uma oportunidade para assistir e para entender como a gente montou esse pequeno setup. Mas vamos lá então, pessoal. A ideia aqui agora vai ser fazer com que esse relé ligue e desligue a partir de um script, tá? Por enquanto nós não vamos colocar mais nenhum botão na tela, não vamos criar nada aqui. Vamos apenas fazer com que o script ligue ou desligue o relé uma vez a cada segundo. Então vejam que a gente já vai usar alguns recursos que a gente viu no vídeo anterior. Vamos clicar aqui em Consoles e vamos vir aqui no Edit Script. Vejam que por padrão, pessoal, ele vai vir com essa mensagem aqui e com a opção de Script Enable desligada. Nós vamos apagar essa mensagem e deixar apenas a seção D, porque ela é uma seção obrigatória. Se eu não tiver essa seção D no começo do meu script, o script não vai funcionar. Vejam bem, o nosso primeiro exercício aqui vai ser fazer o nosso relézinho aqui ligar ou desligar uma vez a cada segundo. Então, se vocês lembrarem, e até vamos abrir a documentação aqui novamente, vocês vão ver que a seção que é executada uma vez a cada segundo é a seção S. Então como é que eu vou fazer para utilizar a seção S no meu script? Muito simples. Eu vou dar uma linha aqui para separar e vou colocar aqui a seção S, início da seção S. O que eu vou ter que programar aqui, pessoal? A ideia é fazer o seguinte, ó. Toda vez que o Tasmota entrar nessa seção S, ele vai verificar se o relé está ligado ou desligado. Se o relé estiver ligado, nós vamos desligar. E se o relé estiver desligado, nós vamos ligar. Nós vamos ver já várias coisas aqui nesse script que vai ser muito simples, porém de muito aprendizado. Nós vamos primeiro ter que saber, através da documentação a gente consegue isso, né? Que para eu saber se o relé está ligado ou desligado, nós vamos usar uma função chamada PWR, que vem lá do Power, né? Então essa funçãozinha chamada PWR vai me dizer se o relé está ligado ou desligado através dos números 1 e 0. Então vejam bem, nós não podemos confundir duas coisas. Eu vou colocar entre parênteses, isso faz parte da função, o número 1, porque eu estou tratando do nosso Power 1. Essa expressão PWR entre colchetes o número 1 vai me retornar 0 ou 1. 0 quer dizer que o Power está desligado, e 1 quer dizer que o Power está ligado. Então eu vou ter que testar este resultado, vou ter que testar esse Power 1 para ver se ele está ligado ou desligado. Para isso nós vamos usar uma estrutura chamada if, tá? Eu vou deixar aqui de lado por enquanto. E vamos aprender agora a usar o comando if. O comando if, que significa em português se de uma condição, né? Se for isso, se for aquilo. Se, entre parênteses, eu vou colocar uma condição. Logo depois dos parênteses, mais um espacinho, eu vou abrir chaves. E aí eu vou dar um enter. Aqui eu vou colocar algum comando ou alguns comandos. Depois desses comandos eu fecho aquela chave que eu abri ali em cima, tá? Essa é a estrutura básica do comando if. Perfeito? O comando if precisa ter essas partes obrigatoriamente. Só que ainda está faltando várias coisas aqui, né? O que faltou em primeiro lugar? A condição. E depois o que está faltando também? O comando. Aqui vai um comando. Aqui vai uma condição. E aqui vai um comando. Então o que está dito aqui? Que se acontecer essa condição, execute esse comando.
Se não acontecer essa condição, se essa condição aqui resultar num valor falso, então ele não vai executar este comando. Ele vai continuar a execução do script aqui embaixo. Vamos colocar aqui 3x para simbolizar um outro comando. Vamos trocar essa condição pela condição real, então, né? Qual que vai ser a condição? Se o relé estiver ligado, desligue o relé. Desligue o relé é fácil, né? Power 1, 0. Só que antes do comando Power 1, 0, eu preciso colocar um igual e um sinalzinho de maior que. Tá? Então faz parte do comando isso. Toda vez que eu for executar um comando, eu devo colocar igual e maior que. Eu recomendo que vocês utilizem um ou dois espacinhos aqui dentro do comando if, para ficar mais fácil de a gente visualizar que esse comando só vai ser executado se essa condição aqui for satisfeita. Fica um pouquinho mais organizado o código. Conforme esse script for crescendo, vocês vão ver que esse recuo que a gente deu aqui facilita a visualização. É um bom hábito nós colocarmos um pequeno recuo de um ou dois espaços na frente dos comandos quando esses comandos estiverem dentro de um if. Muito bem. Qual que vai ser a condição para que ele desligue o relé? Porque aqui ele está desligando, né? Ele está colocando 0 no Power 1. Power 1, 0 significa desligue o relé. Até vou colocar um comentário aqui nessa linha dizendo o que ela faz. Desliga o relé. Ok? Lembra do ponto e vírgula, né? Tudo que vier depois do ponto e vírgula, o interpretador não vai interpretar, ele vai simplesmente ignorar. Então, mas para a gente aqui, fica mais claro, né? Esse comando Power 1 vai desligar o relé. Então, qual é a condição para ele desligar o relé? É que esse relé esteja ligado. Como eu digo, então, ligado, eu vou usar o Power 1 igual a 1. Vejam então, pessoal, isso está acontecendo uma vez por segundo, tá? Vocês têm que lembrar disso. A cada segundo ele vai vir aqui e vai fazer esse teste, tá? Ele vai testar. Então vamos lá, o primeiro segundo, primeira vez que ele está passando aqui, ele vai fazer o teste. Power 1 é igual a 1, ele vai olhar lá no relé e vai ver que ele está desligado. Não, ele está desligado, então ele não é igual a 1. Então ele não vai executar este comando. Ele vai continuar a sequência do script aqui. Então quer dizer o quê? Ele não executou este Power 1, 0. Agora vamos supor que ele está passando aqui pela 10ª vez e o Power 1 é igual a 1. Em algum momento eu talvez cliquei no botão, eu apertei o botãozinho aqui na protoboard, liguei o relé, e aí quando ele passa por aqui a próxima vez, no próximo segundo, esse Power 1 vai ser igual a 1, porque agora o relé está ligado. Agora sim ele vai entrar aqui no if, a gente diz entrar aqui no if quando ele executa, né, os comandos que tem dentro do if. Porque agora essa condição aqui é verdadeira. Agora o Power 1 é igual a 1. Então ele vai desligar o relé. Então isso aqui já é um script que vai funcionar. Claro, tirando essa parte aqui de baixo, que eu botei só para exemplificar, né? Se eu salvar esse script e habilitar, vamos ver o que vai acontecer. Habilitei, né? Não esqueçam de habilitar o script. Tenho aqui o meu script já prontinho, clico em Save. Posso ir lá para a tela inicial, tudo normal, o relé não está ligado. Eu vou ligar o relé aqui no botão e vamos ver o que vai acontecer. Opa, viram que ele já desligou? Ó, por que aconteceu isso? Porque eu liguei e na próxima vez que ele passa pelo script na seção S, tem um comando lá que diz: se o Power 1 estiver ligado, desligue. Então foi isso que ele fez. Na vez seguinte, um segundo depois, o Power 1 já estava desligado, porque ele mesmo desligou, né, na vez anterior. Então ele não vai desligar de novo, já está desligado. Então ele não passa mais por aqui. Porque esse teste aqui que eu fiz é justamente para evitar que ele faça isso quando não precisa. Perfeito? Agora nós vamos fazer com que ele ligue ou desligue o relé nessa passada, né? Vamos lá. Ele entrou aqui na seção S, ele viu que o Power 1 é igual a 1, então ele desligou o relé. Beleza. Na passada seguinte, ele vai vir aqui e o Power 1 vai estar desligado, porque ele tinha desligado aqui, né? Na vez anterior ele passou aqui e desligou o relé. Está entrando de novo, passou um segundo, né? Está entrando de novo. O Power 1 está desligado, portanto esse teste aqui dá falso. Agora é falso isso. Power 1 não é igual a 1, Power 1 é igual a 0, né, nesse momento.
Então ele não vai executar isso aqui. Como é que eu faço para ele fazer com que ligue o relé quando essa condição aqui não for atendida? Ou seja, quando ela for verdadeira, ele faz isso. E quando ela for falsa, ele tem que fazer uma outra coisa. Eu uso uma extensão do comando if, que é o else, tá? Else. E o else vai logo depois do fecha chaves do if. Então eu escrevo if, coloco a minha condição entre parênteses, abro chaves, coloco o comando ou os comandos que eu quero que ele execute se a condição for verdadeira e fecho chaves para dizer que esta parte do comando if acabou. Mas eu uso daí o else e abro mais uma vez chaves para colocar mais um ou mais alguns comandos caso aquela condição não seja verdadeira, caso ela seja falsa, tá? Se o relé estiver ligado, ele desliga. Mas se o relé estiver desligado, ele vai vir aqui para o else. E o que ele vai fazer aqui no else? O contrário. Ele vai dar um power 1, que é liga o relé. Entenderam o funcionamento, pessoal? Olha só, vamos fazer um teste aqui. Primeira vez que ele está passando no S, o relé está desligado, assim como ele está agora ali na bancada. O que vai acontecer? Power 1 é igual a 1? Não é, porque ele está desligado. Então ele não vai executar isso, mas vai executar isso. Vai acabar ligando o relé, nessa passada pela seção S. Como não tem mais comandos aqui embaixo, ele vai sair, vai fazer outras coisas até o próximo segundo. No próximo segundo ele vai entrar de novo, o relé vai estar ligado, então agora essa condição é verdadeira. Se essa condição é verdadeira, ele vai vir aqui e vai desligar o relé, ok? Como ele desligou o relé, ele não vai executar o que está no else, então ele vai sair do comando. Nessa estrutura aqui com o else, ou ele vai executar esta parte, ou então ele vai executar essa parte. Ele nunca vai executar as duas. Vamos ver qual é o efeito disso na prática. Eu vou clicar aqui em Save. Olha só que legal, né? A cada segundo ele está passando pela seção S e caso o relé está ligado, ele desliga. Caso ele estiver ligado, ele desliga. Legal? Primeira prática aprendida com sucesso, né? Até quando ele vai fazer isso? Até que eu desligar o Tasmota. E se eu vier aqui e apertar o botão, interfere alguma coisa? Vai interferir. Mas ele vai continuar funcionando normal, vejam bem. Ó, tá? Não importa quantas vezes eu clicar aqui, uma vez por segundo ele vai passar lá no script, e se estiver ligado ele desliga, se estiver desligado ele liga, e é simplesmente isso que ele faz. Não importa se eu interferir aqui, ou se eu for lá na tela inicial do Tasmota e interferir por lá também, tá? Quando ele executar o script, ele testa, tá ligado? Tá, desliga. Se não, liga. E acabou. Muito bom. Teste funcionando. Agora eu vou ensinar para vocês um truquezinho que a gente pode usar dentro do S e também dentro do F, tá? Eu posso dizer para ele executar. Deixa eu só desabilitar aqui para ele não ficar chaveando, né? Pronto. Eu posso fazer com que ele execute esse teste não uma vez por segundo, e sim esperar alguns segundos para ele executar. Ou seja, ele vai entrar no S uma vez por segundo. Isso eu não tenho como mudar, tá? Uma vez por segundo ele vai entrar aqui nessa seção. Mas eu posso usar um truquezinho para dizer para ele executar este if a cada 5 segundos, a cada 10 segundos, a cada 3 segundos. O que eu faço? Eu faço mais um teste, tá? E esse teste aqui só vai ser feito se o teste do tempo for verdadeiro. Olha só como é que vai funcionar, pessoal. Olha o que eu vou fazer aqui. Eu vou criar uma linha nova aqui e vou colocar mais um comando if, tá? If, condição, abre chaves, fecha chaves. Isto eu preciso ter sempre. Qual vai ser o comando que eu vou colocar aqui dentro desse if? Vai ser este comando inteiro. Então eu vou tirar ele daqui e vou colar ele aqui. Ficou um pouquinho confuso, né? Um if embaixo do outro, então eu vou fazer o seguinte, vejam bem a importância dos espaços. Eu vou colocar mais 2 espaços na frente aqui de todas as linhas.
vai ficar assim. Então agora eu sei que este if aqui está dentro deste outro if aqui, ok? É por isso que a gente usa esses espaçamentos, tá? Ajuda um pouquinho a gente visualizar o nosso próprio script. O que eu vou colocar na condição aqui para que ele faça isso aqui, não todas as vezes que ele entrar no S, mas algumas vezes. Eu vou usar um comando chamado upsex. O que é o upsex? É o número de segundos que passaram desde que o Tasmota foi ligado. Tudo bem, mas o que isso vai ajudar? Olha só, eu vou usar aqui o módulo. O módulo é uma operação matemática, tá? Assim como a subtração, a soma, a divisão, a multiplicação, nós temos o módulo. O módulo é o resto da divisão. Ah, mas o que isso tem a ver com a história? Já vou explicar para vocês. Se eu usar o seguinte comando, upsex módulo 5 igual a 0, olha o que vai acontecer. Ele vai pegar o upsex. Upsex, então, é o número que está se contando, tá? Eu ligo o meu Tasmota, ele começa lá. 1, 2, 3, 4. Ele fica contando os segundos até eu desligar. Ele vai ficar todo dia, toda hora, toda semana, todo mês, o ano inteiro contando os segundos. Mas por que ele me ajuda aqui? Porque quando eu faço o módulo nesse número, eu vou estar dividindo esse número, seja ele qual for, por 5 no caso aqui, tá? E quando o resto da divisão desse número por 5 der 0, eu vou fazer alguma coisa. No caso aqui, eu vou fazer um teste. Então vejam que isso aqui está dizendo o seguinte, ó, a cada 5 segundos, faça isso. Então, vamos supor o seguinte, a primeira vez que ele chegou aqui, upsex, vamos supor que seja 1. É o primeiro segundo, é a primeira execução. Pega o número 1 e divide por 5, vai dar um número inteiro? Não vai dar um número inteiro, vai ter um resto. Então o resto não vai ser 0. Falhou o teste, ele não vai executar isso aqui. Não vai executar nada, né? Vai sair da seção S. No próximo segundo é o segundo 2. 2 dividido por 5 é um número inteiro? Não, tem resto. Então o resto não é 0. Também falhou o teste, não vai dar certo. No terceiro segundo a mesma coisa. No quarto segundo a mesma coisa, mas no quinto segundo, upsex vai valer 5. 5 dividido por 5 dá um número inteiro, dá 1, né? O resto dessa divisão, portanto, é 0. Então, upsex dividido por 5, o resto é 0. Beleza, então agora sim é verdadeira. E daí sim ele vai executar isso aqui, que ele já executava antes. O que eu quero dizer com isso tudo, pessoal? Eu quero dizer que com essa pequena conta e esse truquezinho, eu estou fazendo com que o Tasmota execute um comando não a cada segundo, e sim a cada 5 segundos. Um truque, um verdadeiro truque, né? Até vou colocar aqui um bloquinho de notas para vocês entenderem melhor o que está sendo feito aqui, ó. Upsex e o resto da divisão por 5. 5 é o número que eu chutei, tá? Poderia ser 8, 10, 15, 2, para fazer diferentes tempos ali. Vou colocar até 10. Quando o upsex valer 1, o resto da divisão de 1 por 5 vai ser o próprio 1, porque eu divido 1 por 5, dá 0, sobra 1. Quando o upsex vale 2, eu estou falando em divisão inteira, né? Divide 2 por 5, dá 0 também, sobram 2. Esse é o resto da divisão. Quando eu divido 3 por 5, dá 0, sobram 3. Quando eu dividir 4 por 5, dá 0 também, sobram 4. Quando eu dividir 5 por 5, dá 1 e restam 0. Então é nesse caso aqui que o nosso teste se torna verdadeiro. Todos os outros casos de cima aqui são falsos. Quando o upsex por 105 é igual a 0, quando o upsex valer 5. Se nós continuarmos aqui no 6, quanto é que é 6 dividido por 5? Dá 1, né? 6 dividido por 5 dá 1 e sobra 1 ainda. E quanto é que é 7 dividido por 5? 7 por 5, 1 também. E ainda sobram 2. Quanto é que é 8 dividido por 5? É 1 também, e sobram 3. E 9 dividido por 5 também dá 1 e sobram 4. E 10 dividido por 5? 10 dividido por 5 dá 2 e não restam nada. O resto da divisão 0. Então, neste caso aqui também, o upsex por 105 é igual a 0. Toda vez que der 0 aqui, ó, é quando essa condição aqui é verdadeira. E essa condição sendo verdadeira, ele executa este cara aqui, este comando. Então, se eu mandar ele salvar aqui para rodar esse script, ele só deve ligar ou desligar o relé a cada 5 segundos. Vamos ver se funciona. Vou habilitar aqui, save. Ligou. Desligou, né? Ligou. 1, 2, 3, 4.
5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Funciona perfeitamente. Até vou voltar aqui na tela inicial para vocês verem aqui mudando também. Ó. Olha lá. Estão vendo? Passa 5 segundos, desliga. Olha que legal. Vou mudar lá o tempo. Vou colocar 2 aqui em vez de 5 para ele chavear o relé a cada 2 segundos. 1, 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. E assim por diante. Então, anotem aí um pequeno truque, né? Isso vale em qualquer linguagem de programação, né, pessoal? É um módulo, é uma operação matemática como qualquer outra, que só vai resultar zero quando a divisão não tiver resto, quando o resto da divisão for zero. Pessoal, se vocês forem aqui no console, vocês vão ver que todas as vezes que ele ligou e desligou o relé, ele acabou fazendo um log aqui. Olha só, o script executou power 1, 0. Logo depois ele executou power 1, 1. Logo depois ele executou power 1, 0. Logo depois ele executou power 1, 1. E foi assim alternando, né? E vejam que aqui ele coloca a linha inteira do meu script, até os comentários ele coloca, para que a gente também veja os nossos próprios comentários aqui. Ó. Então quer dizer, ele até colocou entre aspas onde começa e onde termina a linha inteira do script que provocou aquela alteração, né? Que provocou aquela execução daquele comando. Então cada vez que a gente executa um comando no script, vai existir uma linha aqui no nosso console com a explicação, né? Ó, houve um power 1, 1 vindo lá do script, neste exato momento. Bom, agora nós vamos para um outro exercício em que a gente vai fazer a leitura do pino analógico do nosso microcontrolador e nós vamos fazer uma operação matemática simples utilizando o valor que foi obtido deste pino analógico. Vamos tratar esse pino analógico como sendo um sensor, eu não tenho nenhum sensor instalado aqui, portanto vamos usar o pino analógico, fica rapidinho para fazer aqui. Configuration, Configure Module, vou descer aqui embaixo no A0 e vou colocar ADC Input para que ele me mostre aqui na tela inicial a leitura que está acontecendo no pino analógico A0 do microcontrolador. Provavelmente não vai ser 0, mas um número próximo a 0. Ó, 4. É a leitura que ele está fazendo agora no pino analógico. Eu posso lá no meu script obter esse valor aqui e fazer alguma coisa com ele. Porque é para isso que os scripts servem, né? A gente manipula, a gente utiliza valores de sensores, valores lidos no pino analógico, para somar, para dividir, para mandar por e-mail. Alguma coisa a gente vai fazer com os valores que estão sendo lidos nos pinos do microcontrolador. Como é que a gente obtém, por exemplo, o número 4 aqui, ou enfim, o valor que está sendo lido na analog 0? É simples, pessoal. Vamos retirar essa parte aqui, depois se precisar a gente traz ela de volta, mas vamos fazer só uma leitura do pino analógico e escrever lá no console, tá? Tem um comando também que a gente escreve lá no console alguma coisa. Como eu não posso programar direto na seção D, porque a seção D ela é utilizada apenas para definições de variáveis, eu vou ter que escolher uma seção para executar os meus comandos. Que seção eu poderia usar? Poderia usar o S, que ele faz uma vez por segundo, sem problema nenhum. Poderia usar o T, que é uma vez a cada teleperiod, mas o teleperiod demora um pouquinho mais. Então vamos usar a seção S também aqui. O comando para imprimir no console é o comando print. Então eu vou colocar igual, sinal de maior que, print, e aqui eu vou escrever uma mensagem e também eu quero escrever o valor do pino analógico. Como é que eu escrevo uma mensagem? Basta eu escrever a mensagem aqui. O valor lido no pino A0. Esse texto aqui é um texto literal, ele vai escrever exatamente isso lá no console. O valor lido no pino A0, dois pontos, espaço. E aqui onde está o cursor eu quero colocar o valor lido propriamente dito. Então eu vou ter que colocar o sinal de %, 2 vezes. Perfeito, até aqui. O valor lido no pino analógico, A0, ele provém de uma função chamada ADC e, entre parênteses, eu vou ter que dizer qual é o número do pino analógico que eu quero ler. Eu posso ter mais de um pino analógico. O nosso microcontrolador ESP8266 tem só um.
Mas posso estar usando o microcontrolador que tenha mais de uma. Aí vai ser 0, a 1, a 2. Eu vou usar 0. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Eu vou habilitar o script e uma vez por segundo ele deverá logar lá no nosso console esta linha com essa frase e depois dos 2 pontos ele vai ter que me dar um valor. Onde é que eu descobri que é ADC e 0 entre parênteses para ele me trazer o valor da porta analógica? Na documentação do Tasmota. Vem tudo daqui, tá pessoal? Eu não estou inventando, não estou imaginando nada, tudo está aqui. Então se vocês derem uma lida aqui nesse documento, vocês vão aprender como pegar valor analógico, assim como vão saber que aquele power que a gente usou no exemplo anterior também está aqui, está tudo aqui. Muito bem, habilitei, clique em Save, vamos no console e olha o que ele está dizendo aqui uma vez por segundo, ó. O valor lido do pino a 0, 2 pontos, e está me dando um valor ali. Perfeito? Uma vez por segundo, ó, ele está empurrando a tela para cima ali, ó. E aqui vocês podem ver que ele está fazendo certinho uma vez por segundo, 47, 48, 49, 50. Bacana? Posso fazer operações matemáticas em cima desse número 4? Vamos fazer um exemplo aqui. Eu quero agora que ele faça uma linha nova também, dizendo o valor, ou melhor, o dobro deste valor é, e aqui nós vamos colocar o dobro do ADC0. Como é que eu vou fazer para ele mostrar aqui o dobro do ADC0? Eu vou ter que fazer o uso das variáveis, tá? Quem já trabalha com programação, aposto que disse assim, basta colocar o ADC0 vezes 2 e está resolvido. Teoricamente sim, né? Nas outras linguagens de programação seria aceitável. O problema é que aqui, quando eu uso os 2 sinais aqui de porcento, é porque eu vou estar colocando aqui dentro uma variável e não uma operação matemática. Isso que está ali agora é uma operação matemática. Eu estou pegando um valor e multiplicando por 2. Então ele não vai funcionar. Vejam lá. Clico em Save, vou no console e olha ali o que ele fez. Ó. Ele até botou umas interrogações dizendo não entendi o que tu quis dizer, né? Ele botou o 4 que veio do ADC, ele botou o 2 que também estava lá, mas enfim, ele tentou alguma coisa aí, mas o que ele não fez foi multiplicar o valor. Então, a única maneira de eu fazer isso é utilizando as famosas variáveis. Como as variáveis funcionam? Primeiro eu tenho que declarar, inicializar e depois atribuir um valor nelas. Vamos por partes. Primeira coisa, declarar uma variável. Como eu faço isso e para quê? O Tasmota precisa saber qual é o nome da variável. Então eu vou ter que inventar um nome aqui. Eu posso chamar essa variável de valor calculado, dobro do valor, ou qualquer nome que eu quiser, tá? Sugiro não usar nomes muito longos, tá? Para não ocupar muito espaço em memória, ou até aqui vocês podem ver que eu tenho um número limitado de caracteres para usar no meu script inteiro, né? Eu vou colocar aqui vcalc, que é valor calculado, bem abreviadinho. Isso que eu estou fazendo aqui é definir a variável, é dizer para o Tasmota, olha, eu vou usar uma variável chamada vcalc. Definir. Agora eu preciso inicializar. Obrigatoriamente eu tenho que dar para essa variável um valor inicial, por isso é inicializar, né? Eu não posso simplesmente deixar assim, vcalc. Eu tenho que dizer vcalc igual a, sei lá, 0. É o valor inicial que eu vou dar para essa variável. Quando eu crio ela na memória do microcontrolador, eu já crio ela e zero ela. Só que aqui, antes de ele escrever o conteúdo dessa variável, que é vcalc, ele vai precisar calcular o dobro do valor lido lá no pino analógico. Se eu salvar o script dessa maneira, o que vai acontecer? O que ele vai me dizer aqui? O dobro do valor vai ser 0, porque eu iniciei essa variável com valor 0 e nunca mexi no valor dela mais. Olha lá. É 0. E vai ser 0 para sempre, né? Então o que eu tenho que fazer para ele calcular o dobro, que seria 8, né? Obviamente que eu vou ter que calcular isso antes de eu exibir na tela. Então eu vou ter que abrir uma linha aqui para fazer o cálculo antes que ele seja exibido. Lembrem daquilo que eu falei, né? O interpretador vai executar linha após linha, de cima para baixo. Ele não sabe que tem que executar, que tem que calcular. Se eu botar vcalc e fizer o cálculo aqui embaixo, no momento que ele passa por essa linha, vcalc ainda é 0, então ele não vai mostrar o valor certo. Então eu vou ter que calcular o valor antes, tá?
Pode ser imediatamente antes, como eu estou fazendo aqui, ou então no começo da sessão, que é o que eu recomendo. Juntar todos os cálculos que houver no começo do script e no final mostrar, exibir, enviar por MQTT, enfim. Então vamos usar já a prática correta de calcular no começo do script. Como é que eu faço para calcular? Eu vou dizer o nome da variável, vcalc, sinal de igual, e vou colocar a expressão matemática que eu desejo, que no caso é ADC0 vezes 2. Lembre de mais um detalhe, não posso colocar espaços entre o vezes, né, o asterisco, e o 2 e o ADC0, enfim, tem que ser tudo sem espaços. Então essa linha aqui está dizendo o seguinte, ó, vcalc é igual ao ADC0 vezes 2. Acho que está bem fácil de entender, né? Nessa hora aqui, ele sabe que vcalc é uma variável, porque eu defini lá em cima. Ele sabe quem é o ADC0, porque é uma função que ele conhece, né? Está escrito no programa do Tasmota que ADC0 é uma função. Ele sabe que o asterisco multiplica e ele sabe que o 2 é o número 2. Então o que vai acontecer aqui? Ele vai pegar o valor do ADC0, que deve ser 4, e fazer vezes 2, que é 8. E vai guardar esse 8 aqui dentro. Nessa linha nada mais acontece, ele não vai imprimir na tela, ele não vai enviar para nenhum lugar, ele simplesmente vai colocar isso na memória. Aí quando ele chegar aqui nesta linha, ele vai chegar aqui nessa linha e vai ver que eu estou pedindo para ele colocar o valor de vcalc aqui nesse lugar. Então aqui nesse lugar é que vai aparecer o 8. Vamos testar? Clico em Save e apareceu agora então o 8. Dessa maneira que eu faço operações matemáticas nos scripts do Tasmota. Posso fazer qualquer operação matemática, tá, pessoal? Só coloquei uma bem simplesinha aqui para demonstrar. Posso fazer vezes 10, depois subtrair 7 e multiplicar tudo por 3. Não sei quanto dá isso, mas já vou saber. Deu 99, ok? Então eu faço contas do jeito que eu precisar aqui. Inclusive posso usar funções trigonométricas, seno, cosseno. Tem bastante operações matemáticas que vocês vão encontrar aqui na documentação, onde diz Special Variables, tá? São variáveis especiais que vocês vão poder usar. Olha a UpSex aqui, ó, a primeira, né, que a gente usou antes, ó. Segundos desde o início, né, desde que ele iniciou. Uma série de variáveis, muito grande mesmo. Olha as operações trigonométricas que eu falei, seno, cosseno, raiz quadrada, números randômicos, né, se eu precisar de um número aleatório para fazer alguma coisa aleatória. Tem uma infinidade de coisas aqui que vocês vão poder usar sempre que necessário. Muito bem, aprendemos a fazer aqui então operações matemáticas usando o nosso Tasmota. E agora, juntando as duas peças que nós vimos hoje, eu vou ligar o meu relé quando o meu pino analógico aumentar o valor. Por exemplo, se o meu pino analógico, que agora tem o valor 4, passar de 10, ligue o relé. Vamos fazer um teste para ver se dá certo. Vamos apagar então isso aqui tudo. E uma vez por segundo ele vai testar. Que teste que ele vai fazer? Bom, vamos lá. O teste começa com if, tem uma condição, tem que abrir chaves e tem que fechar chaves. Então o teste é o seguinte, ó, vou até colocar aqui uma linha a mais, com um ponto e vírgula, assim, ó. Se leitura do A0 maior que 10, ligar o power 1. Essa é a regra que eu tenho que montar agora. Me ajudem, vamos lá. O que vai ter aqui no teste? O teste vai ter se ADC0 maior que 10. Esta é a condição. Para que ele faça o quê? Ligue o power 1. Como é que é o ligue o power 1? Power 1, 1. Entendido? Esta linha aqui está traduzida neste comando aqui. Além de ligar o power 1, eu quero que ele escreva no console: o relé foi ligado porque o valor do A0 é tanto. Vamos lá? Então olha só. Se a leitura for maior que 10, ele vai ligar. E além disso, olha aqui, ó, mais um comando, tá? Dentro do if. Ele vai fazer o print. Liguei o relé, pois o valor de A0 é papá. Vamos lá colocar o valor do A0. ADC0. Entenderam? Vamos salvar e vamos olhar lá no console.
Aqui nada aconteceu, ele só deu aquelas informações conforme a gente viu no vídeo anterior. E agora eu vou ter que forçar o nosso A0 ser maior do que 4, né? Ele está ainda lendo 4. Então vamos lá. Primeiro de tudo eu vou desligar o nosso relé, tá? Porque ele só está programado lá para ligar, né? Para não desligar, ele só vai ligar. Como é que eu faço para colocar uma tensão maior, para aumentar esse número 4 do pi no analog 0? Eu vou ligar um fiozinho aqui no analog 0 e vou dar um pulso no 3,3 volts. Pronto, ó. Ele foi a 1024, que é maior do que 10, e ligou o relé. Quando eu tirar, que ele volta a 0, ou melhor, a 4, 5, por aí, quando ele volta ao valor inicial, ele não desligou o relé porque eu não fiz nenhum script para isso. Eu posso simplesmente vir aqui nos nossos scripts e colocar um else, da mesma forma que eu fiz antes, e dar um power 1, 0. E fecha a chave, não posso esquecer. Então olha o que vai acontecer. Uma vez por segundo, ele vai testar se o ADC0 é maior do que 500. Se for maior do que 500, liga o relé e escreve liguei o relé. Só que se não for maior do que 500, ele vai dar um power 1, 0. Não vai escrever nada, só vai desligar o relé. Vamos ver se funciona. Vejam que ele inclusive já desligou. Vou com o fiozinho aqui, mando lá o 1024, ligou o relé. Deixa eu até botar na tela inicial aqui. Olha lá, 1024, ligou o relé. Quando eu tirar e ele passar a próxima vez pela seção S, ele deve desligar porque vai diminuir de 500 o valor, né? Vamos lá. Opa, já desligou. Vou de novo. E de novo. Funcionou perfeitamente, né? Detalhe, pessoal, vamos olhar aqui no console. Ó. Cada segundo que ele executa, cada segundo que ele entra lá na seção S, ele está executando um power off. Podem ver aqui, ó, segundos passando e ele executando toda vez um power off, mesmo que ele já está desligado, né? Eu deixo para vocês fazerem ali como exercício, para pensar numa solução, para que ele não dê power off se já está power off. Estão me entendendo? Porque o que está acontecendo aqui? Ele está executando um comando para desligar o relé, só que o relé já está desligado, não precisaria. Vamos melhorar esse script colocando mais um ou mais alguns testes para que ele não execute esse comando de desligar se já está desligado. E também para que ele não execute o de ligar caso já esteja ligado. E ele também vai dar a mensagem várias vezes, querem ver? Ele vai dar a mensagem porque toda vez que ele passa aqui, não importa, o ADC sendo maior do que 500, ele vai dar power 1 e vai dar um print. Vejam só, vou colocar aqui de novo, ó. Ligou o relé, mas olhem no console ali, ó, ele vai continuar imprimindo, ó. Continuar imprimindo e continuar dando power 1 on. Tem algum problema deixar assim? Problema não tem, mas ele está fazendo coisas que não precisam ser feitas, né? Isso se traduz em um esforço de computação no controlador desnecessário. Ele podia estar fazendo outras coisas, né, mais úteis. Daqui a pouco a gente vai ter tantos comandos, tantas coisas para ele fazer que ele não vai ter tempo suficiente para fazer tudo porque eu tenho muita coisa desnecessária sendo executada. Então uma boa prática é a gente evitar disparar algum comando desnecessariamente. Por isso, fica o exercício para vocês de como resolver isso. Se vocês conseguirem, postem aqui embaixo. E, claro, entre no nosso grupo de Telegram, lá a gente discute muita coisa bacana, tem bastante gente legal, gente boa mesmo lá. E seria um prazer ter mais gente para cada vez ter mais experiências sendo trocadas e mais gente para poder ajudar, né? Afinal de contas, eu não sou o único que ajude lá, tem bastante gente ajudando, tá bem legal. E problemas simples podem ser facilmente resolvidos com pessoas bem experientes e bem legais. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou longo de novo, mas ficou bem prático. Tentei ser o mais simples possível para que o maior número de pessoas possa entender, gostar e participar das nossas discussões, do nosso grupo e principalmente aqui do nosso canal. Muito obrigado. Se vocês gostam desse conteúdo, já sabem o que tem que fazer, dá uma forcinha aqui pra gente. E eu fico por aqui. Um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu!